Olá, vamos iniciar aqui a aula de análise química, vídeo aula número 1, parte 1, referente a gravimetria. Gravimetria. Em uma análise gravimétrica, utiliza-se uma série de operações para se determinar a quantidade de um constituinte de uma amostra, tanto por pesagem direta do seu elemento puro, quanto por um do seu derivado, cuja composição é conhecida, bem definida. Ou seja, análise gravimétrica, nós precisamos de quê? De balança. Então, é uma análise que é determinado o analito, aquilo que eu quero determinar na amostra, né, através de diferença de peso. Peso inicial e peso final. Onde eu tenho um exemplo aqui de uma amostra de sulfato de cálcio, onde eu posso determinar nessa amostra a porcentagem de cálcio, ou seja, somente o cátion. Eu posso determinar a porcentagem de sulfato, ou seja, somente o ânion. Tá? Como eu posso determinar nessa amostra também a porcentagem de enxofre nela. Tá? Como também eu posso determinar a molécula inteira. Posso determinar o teor de sulfato de cálcio na amostra de sulfato de cálcio. Tá? E o que são essas características, esses elementos aqui que estão grifados? São chamados analito. Então, analito é aquilo que eu necessito determinar. Então, na primeira amostra, na amostra de sulfato de cálcio, na primeira linha aqui, quem é meu analito? Meu analito é o cálcio. Na segunda linha aqui, meu analito é o sulfato. O meu analito na terceira linha aqui é o enxofre. E na quarta linha aqui, meu analito é o sulfato de cálcio. Temos três tipos de gravimetria. A primeira aqui é a gravimetria de precipitação, onde o analito é convertido a um precipitado insolúvel após a adição de um agente precipitante, ou seja, um reagente onde eu tenho que deixar o meu analito totalmente insolúvel. Exemplo, eu tenho uma amostra aqui de cloreto de cálcio e eu quero determinar minha porcentagem de cálcio nessa amostra, ou seja, o meu analito é o cálcio. Então, eu tenho minha amostra aqui de cloreto de cálcio, vou ter que escolher uma solução precipitante para que o meu cálcio, que é o meu analito na amostra, fique insolúvel e a outra parte da molécula, a parte do cloreto, fique solúvel. Então, vou fazer uma separação através de filtração. Segundo, é a gravimetria por volatilização. E qual é ela? Utiliza-se energia química ou térmica, geralmente é a térmica, aquecimento, que quando aplicada à amostra faz com que elas percam massa. Tá? Ou seja, quando eu coloco energia térmica, aquecimento nessa amostra, tá? Eu perco massa, por quê? Porque ocorre a saída de água. Ou em determinadas amostras ocorre a queima e a saída de material orgânico, ficando só o material inorgânico. Então, por diferença de peso, eu consigo determinar quantos por cento de material orgânico ou inorgânico tem na amostra, né? Ou a porcentagem de água que tem nessa amostra. Tá? Eu tenho um exemplo aqui da amostra de cloreto de cálcio. Eu quero determinar a porcentagem de umidade dela. E aí eu tenho lá minha amostra de cloreto de cálcio úmido. Apliquei uma energia térmica, coloquei na estufa a 105 graus. O que aconteceu? No final, eu tive meu cloreto de cálcio seco e a água foi volatilizada. Perdi água nessa amostra, com isso, por diferença de peso, eu consigo determinar quantos por cento de água tinha nessa amostra, ou umidade. E a terceira é a gravimetria particulada. Tá? O analito é determinado após ser removido da matriz, ou seja, a matriz eu chamo de amostra, né, por extração. Tá? E de que tipo é? Exemplo, eu tenho uma amostra de cloreto de cálcio e eu quero determinar o teor de cloreto de cálcio nessa amostra. Tá? Então, eu vou observar que o cloreto de cálcio ele é uma substância polar. Tá? E ele está imergido nessa amostra onde tem reagente apolar. Okay? Vou ter que adicionar um reagente polar, porque polar ele reage com polar, para que esse reagente polar extraia o cloreto de cálcio, que também é polar, restando somente o reagente apolar. Então, eu faço uma extração, uma separação. Então, no final, eu vou ter o quê? Cloreto de cálcio polar, né, mais o reagente polar.
tá? Ficando separado desse reagente apolar. Com isso eu consigo fazer a extração do meu analito, que é o cloreto de cálcio, através de polaridade. Então são dois fatores importantes para esse tipo de análise, é polaridade e densidade. Então vamos para a gravimetria de precipitação, a nossa primeira gravimetria. Existem etapas para fazer essa análise. E quais são? Preparação da amostra. Tá? Então, primeiro, eu preparo a amostra e tenho que deixar ela líquida. Não ocorre a reação sólido com sólido, nem sólido com líquido. Então, primeiro prepara a amostra e tem que fazer os ataques para que deixe ela solubilizada, deixe ela líquida. Depois eu preparo a solução de ataque, que é aquela solução onde eu vou ter que deixar o meu analito insolúvel e a outra parte solúvel para, através de filtração, eu fazer a separação. Depois vai ocorrer a precipitação, quando eu colocar essa solução de ataque, ela vai precipitar, e que vai ser esse precipitado? O meu analito, aquilo que eu quero determinar na amostra, e vou colocar essa amostra em digestão. O que é isso? Em aquecimento, que é para acelerar a separação do precipitado, do sólido, do líquido, do insolúvel com solúvel. Depois eu vou fazer a ação de filtração, ok? E aí, em cima no papel de filtro e no funil ainda vai ter resquícios, né, da solução solúvel, né, da minha amostra solúvel. E aí, como é que eu vou tirar essa amostra solúvel que está no papel de filtro e no funil? Através de lavagem. Então, vou lavar com água ionizada para retirada total da substância solúvel. Por quê? Lá na parte superior, na filtração, no papel de filtro, somente a substância, o analito insolúvel que tem que ficar. Depois eu preciso secar essa amostra, né, que está úmida, porque eu tive que lavar. E aí a secagem ou é por calcinação, aí eu levo essa amostra para a mufla, ou por secagem, aí eu levo essa amostra para a estufa. Em seguida, vou levar para o dessecador para entrar em temperatura ambiente, vou pesar e vou para os cálculos. Então são etapas, várias etapas para poder chegar no resultado final. É uma análise demorada. Então eu tenho aqui um exemplo 1 da amostra de cloreto de bário. Então eu tenho aqui cloreto de bário na amostra. Então eu tenho aqui minha amostra de cloreto de bário. Tá? Então eu tenho a minha amostra aqui de cloreto de bário. Ela já está pronta, solubilizada, já foi feito o ataque, ok? Então ela já está prontinha. Tá? E aí eu tenho que determinar o teor de cloreto nessa amostra. Se eu quero determinar o teor de cloreto nessa amostra, eu tenho que deixar o cloreto insolúvel. E aí que é o ponto de interrogação. Qual é a solução de ataque, tá, que eu vou reagir com a minha amostra, que é cloreto de bário, para que o cloreto fique insolúvel e o bário fique solúvel. Tá? Então, voltando, eu tenho lá cloreto de bário, que é a minha amostra. Tá? Eu vou ter agora a minha interrogação, o ataque. Tá? Eu vou ter que pegar uma solução para atacar essa amostra, para que o meu cloreto fique insolúvel e o meu bário fique solúvel da outra parte. Ok? Porque ele é que é o meu analito, eu quero determinar o cloreto na amostra. E aí vem a questão. Com isso, o que acontece? Eu vou ter que ir lá nessa tabela de solubilidade e verificar qual é, na realidade, de que forma meu cloreto ele fique insolúvel. O cloreto, para ficar insolúvel, ele só pode ser o cátion com prata, com cobre 1, não pode ser cobre 2, né? Mercúrio 2 ou chumbo 2. E aí eu vou lá até o laboratório e verificar qual é a minha disponibilidade de reagente que eu tenho lá, de solução que eu tenho lá para fazer a minha solução de ataque. E aí eu já escolhi que a prata, né, né, com o cloreto é insolúvel. Então eu já sei, voltando lá, né, eu já sei que o meu cátion, né, com o cloreto, né, o meu cátion da solução de ataque tem que ser o quê? A prata. E aí você vai observar, peraí, mas é prata com o quê? Com que ânion? Volto lá novamente, né, e verifico.
Bom, qual é o ânion? Qualquer ânion eu posso trabalhar com a prata que ele seja solúvel. Aí eu vou ver lá o nitrato. Todo nitrato lá, todo ele é solúvel. Então eu posso pegar o quê? A minha solução de ataque pode ser quem? O nitrato de prata. Ok? Voltando aqui à tela, então se eu posso trabalhar com a solução de ataque de nitrato de prata, então reação de dupla troca, eu vou ter bário com nitrato, nitrato de bário é solúvel, aí eu vou lá dar uma observada se ele é solúvel ou não, tá? E o meu cloreto de prata é a minha substância insolúvel. Aí eu observo, meu cloreto está na forma insolúvel? Tá. Então, essa reação, eu posso fazer essa gravimetria de precipitação. Tá? Lembrando que os dois produtos finais lá tem que ser um insolúvel, que tem que conter meu analito, e o outro tem que ser solúvel, que é para fazer a separação. Tá? Então, na hora da filtração, vai ficar o que no papel de filtro? O cloreto de prata, e na parte, e vai passar, o solúvel vai ser o nitrato de bário, que vai ser recolhido na minha filtração. Ok? Fazendo o teste aqui, eu tenho minha amostra novamente, voltei com a minha amostra, e eu tenho aqui o nitrato de prata. Ok? Veja que ocorreu a reação, deu um precipitado de cor branca, ok? Então é válido, deu ok. Só que o que acontece? Essa reação demora um pouco, até ela se completar, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar na chapa e fazer o nosso passo, que é a digestão. Depois de um certo tempo, e aí entrando em temperatura ambiente, vai separar as fases. E que fase é essa? É a fase onde vai ficar o precipitado no fundo do becker, e na parte superior vai ser o solúvel. Ou seja, o solúvel é o nitrato de bário e o cloreto de prata é o insolúvel. Próxima etapa é fazer a filtração. Fazendo a filtração, ocorrendo a filtração, então vai ficar o que no papel de filtro? O cloreto de prata, e o nitrato de bário vai ser meu solúvel que vai passar. Só que lembrando que o meu papel de filtro vai estar com nitrato de bário ainda. Por quê? O papel de filtro e o funil. Porque ele vai estar interagindo lá, vai estar molhado, então ainda vai ter. É agora que eu vou ter que fazer o teste, que é a próxima etapa, que é o teste zero. Ou seja, eu vou ter que colocar agora um reagente, uma solução no filtrado, porque agora eu vou ter que fazer o quê? A próxima etapa, eu vou ter que fazer a lavagem. Quando toda a minha solução irá filtrar, toda a minha amostra filtrar, aí eu vou lavar, fazer a lavagem. E aí vem a pergunta, e quanto tempo e quantas lavagens eu vou fazer? Vai chegar uma hora que você tem que parar de lavar. E como é que eu sei que eu tenho que parar de lavar? Aí vem o nosso teste zero, vamos voltar aqui para o nosso teste zero. Eu vou ter que escolher uma solução para reagir com o meu nitrato de bário, Lembrando que o meu processo aqui, eu fiz a filtração, eu tenho a mistura lá de cloreto de bário e nitrato de bário, cloreto de prata e nitrato de bário, fiz a minha filtração, o papel de filtro ficou quem? O resíduo, que é cloreto de prata, o meu nitrato de prata também ficou ainda no meu funil, porque molhou o funil e o papel de filtro, e o filtrado só tem nitrato de bário, ok? E aí vem aquele processo. Vou ter que lavar X vezes até não ter mais nitrato de bário aqui em cima do funil, e nem no papel. E aí vem o teste zero. Que teste zero seria esse? Eu tenho um teste zero do filtrado. Eu vou lavar para retirada total do nitrato de bário do papel de filtro do funil. Tem que tirar ele lá de cima, senão ele vai interferir na minha análise. E aí, voltando, o nitrato de bário, ele é solúvel. Eu tenho que pegar uma solução teste para que, reagindo com o nitrato de bário, dê um insolúvel. Porque isso caracteriza o quê? Que eu vou lavando, lavando, lavando. Quando não tiver mais nitrato de bário no funil, nem no papel de filtro, isso indica o quê? Que não tem mais
eu posso parar a lavagem e a filtração e prosseguir com a análise. Só que eu tenho que fazer um teste lá, que é o chamado teste zero. E aí eu vou voltar novamente, tá? Qual é a minha solução teste que eu vou ter que preparar para atacar meu nitrato de bário lá no becker, que é o resíduo filtrado, tá? Para que ele torne insolúvel, ou cátion ou ânion, ou um insolúvel de bário ou um insolúvel de nitrato. E aí eu vou voltar para a minha tabela novamente. Volto para a minha tabela novamente. E aí vamos lá. Voltando para a tabela. Bom, nitrato. Eu tenho que ver se tem nitrato insolúvel. E vou ver na minha coluna aqui que nenhum nitrato é insolúvel. Então só me resta ter um insolúvel com bário. E aí eu vou fazer lá verificar. Bom, bário, quais são... com que ânion o bário vai se tornar insolúvel? Ele vai se tornar insolúvel com o quê? Ele pode se tornar insolúvel com sulfato, com carbonato, com fosfato e com outros ânions. Ele não pode ser com nitrato, nitrito, acetato, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto e nem sulfeto. Bom, então eu posso escolher. Então já sei que meu ânion da solução de ataque lá, que é para precipitar, vai ter o quê? Vai ter sulfato. Por consequência, o cátion dele tem que ser o quê? Tem que ir formando com nitrato, tem que ser solúvel. E aí eu posso trabalhar com o meu nitrato, só que o meu nitrato, com qualquer ânion desses, ele é solúvel. Aí eu vou lá para o laboratório, tá? Ok? Vou lá para o laboratório e vejo, bom, eu tenho lá sulfato de bário, sulfato de sódio. Bom, se eu tenho sulfato de sódio, então reagindo aí a dupla troca, eu vou ter bário com sulfato, então vou ter sulfato de bário, que é insolúvel, e vou ter nitrato de sódio, que é solúvel. Ótimo, eu tenho que ter, um dos dois tem que ser insolúvel. Ou seja, vou adicionando agora sulfato de sódio no meu resíduo, no meu filtrado. Quando não tiver mais, referente à filtração, isso indica que eu não tenho mais nitrato de bário lá no papel de filtro e no funil. E eu cesso a minha filtração. Então, verificando o becker, né? E aí, lembrando que nesse becker filtrado, eu tenho o que aqui? Nitrato de bário, tá? E aqui eu tenho sulfato de sódio. Vou adicionar, ou seja, se ocorreu a precipitação, indica que no meu funil e no papel de filtro ainda tem nitrato de bário. Quando é que eu tenho que parar a lavagem? Quando eu recolher o filtrado, tá? E fazer o teste adicionando o sulfato de sódio e não mais ocorrer a precipitação. É aí que eu paro a minha lavagem. Então, esse que é o chamado teste zero. Então, além da solução de ataque, eu tenho também que fazer uma solução para atacar, para poder eu saber em que momento eu tenho que parar a lavagem. Isso chama-se de teste zero. Ok? Vamos lá para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho uma amostra de iodeto de chumbo 2 e eu preciso determinar o teor de chumbo 2 nessa amostra. Ok? E aí eu tenho minha amostra de iodeto de chumbo e de novo eu tenho que ir lá recorrer à tabela para escolher minha solução de ataque. Tá? Para que meu chumbo, agora como o chumbo é o meu analito, eu tenho que escolher um reagente tal qual o ânion com chumbo fica insolúvel e o meu iodeto fica solúvel. Ok? Porque vai ter uma reação de dupla troca, então o iodeto, que é o ânion da minha amostra, vai ter que ficar solúvel e o meu chumbo, que é o que eu quero determinar, tem que ficar na forma insolúvel, para eu recolher lá no papel de filtro. Tá? Então vamos lá, aí eu vou recorrer de novo a quem? A minha tabela. Aí eu vou lá e observo, bom, chumbo. De que forma o chumbo pode estar insolúvel? Ele pode estar insolúvel de que forma? Ele pode ser com fluoreto, como ânion fluoreto, como cloreto, como bromo, como iodeto
e como sulfato, como sulfeto, carbonato, fosfato e outros. Ele não pode estar na forma de quê? Na forma com acetato, nitrito e nitrato. Não pode estar. E aí eu vou lá ver a disponibilidade que eu tenho no laboratório e vejo que eu tenho cloreto. Cloreto de chumbo 2, ele é insolúvel. Agora eu só preciso achar o quê? Um cátion, ok? Para que na reação de dupla troca, tá, eu tenha um outro elemento solúvel, ok? E aí eu volto para cá e vejo que, bom, eu posso usar cloreto de sódio. Cloreto de sódio, pela dupla troca, eu vou ter o quê? PbCl2, que é o meu insolúvel, que eu vi lá na tabela, ok? E vou ter meu chumbo insolúvel, ótimo, é isso que eu preciso. E vou ter NaI, iodeto de sódio. E iodeto de sódio na tabela de solubilidade, ele é solúvel. Então, ótimo, porque o iodeto de sódio vai passar, vai lá para o filtrado, vai passar pela filtração e vai ficar recolhido no meu papel de filtro cloreto de chumbo 2. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá, eu tenho minha amostra, tá, de cloreto de chumbo, está aqui, tá, minha amostra de cloreto de chumbo, e eu escolhi o quê? Cloreto de sódio. Então, colocando aqui cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio no meu iodeto de chumbo, veja que deu um precipitado amarelo. Quem é esse precipitado amarelo aqui? É o meu cloreto de chumbo 2. Tá? Determinado momento, quando terminar a reação através da digestão, que é o aquecimento, e entrar em temperatura ambiente, vai ficar no fundo do becker o quê? Meu PbCl2, que é o insolúvel, e em cima vai ficar o iodeto de sódio. Vou fazer o mesmo procedimento da filtração, agora aqui ao lado. Tá? Vou fazer o meu procedimento de filtração. Tá? Onde no papel de filtro vai ficar o cloreto de chumbo, só que, claro, ainda vai ter resquícios de cloreto de sódio no papel de filtro e no funil. Né? E embaixo, tá, vou ter somente, tá, somente o iodeto de sódio. Então eu vou fazer a filtração, o meu filtrado aqui eu vou ter iodeto de sódio, e lá em cima, no primeiro momento, eu vou ter cloreto de chumbo 2, que é o meu precipitado amarelo, e vou ter ainda iodeto de sódio. Por quê? Porque ficou resquícios na hora da filtração, ok? Aonde? No funil e no papel de filtro. Ok? Então, fazendo lá a filtração, tá? Então, o que está passando pelo papel de filtro é o iodeto de sódio e vai ficar no papel de filtro o meu cloreto de chumbo 2. Tá? Ok? Lembrando que no papel de filtro ainda vai ficar resquícios de iodeto de sódio. E aí é a hora novamente que eu vou ter que fazer o quê? Agora a próxima etapa é lavagem. X vezes. Quantas vezes eu vou ter que lavar? Uma determinada quantidade para que não tenha mais iodeto de sódio no meu papel de filtro e no funil. Tá? E quando é isso? Vou novamente ter que fazer o teste zero. Agora eu vou para a próxima etapa, que é verificar o quê? Fazer o teste zero. E o que seria esse teste zero? No filtrado. Tá? Vou lavar para a retirada total de iodeto de sódio do papel de filtro e do funil. Aquilo que eu falei lá. O iodeto de sódio é solúvel, ele passou pelo papel de filtro, tá? Só que ainda uma parte dele ficou impregnado no papel de filtro e no funil. E aí vou fazer a mesma coisa do exemplo 1. Eu tenho agora o solúvel, que é o meu iodeto de sódio. Vou agora ter que fazer essa interrogação aqui, que é a solução teste, para que deixe ou sódio ou iodeto insolúvel. Enquanto tivesse insolúvel no teste do filtrado, eu tenho que continuar a fazer a lavagem. E aí eu vou verificar agora lá na minha tabela. E vou lá ver. Bom, qual é... Eu tenho que fazer o teste com iodeto de sódio. E vou verificar. Bom, sódio, né? O sódio está aqui na terceira linha. Todos os elementos com ânion de sódio, ó, todos são solúveis. Então eu não posso fazer a referência como um sódio. Eu tenho que fazer com um iodeto. E aí eu vou agora escolher. O iodeto, de que forma ele fica insolúvel? Ele pode ser o iodeto com prata, ele pode ser o iodeto com cobre 1,
e com mercúrio 2 e com chumbo 2. Tá? E aí agora eu vou ver o quê? A disponibilidade do que eu tenho lá no laboratório. E aí eu vou ver que, bom, ele pode ser com prata. Então, iodeto de prata, ele é insolúvel. E nitrato de sódio, ele é solúvel. Ótimo, era isso que eu precisava. Então, eu já encontrei o quê? A minha solução teste. Eu vou usar, então, nitrato de prata. Enquanto eu adicionar nitrato de prata no meu filtrado, que é o iodeto de sódio, e continuar precipitando, é que ainda há iodeto de sódio no meu funil e no papel de filtro. E continuo a filtração. Então é isso que eu vou fazer. Então, recolhendo aqui, tá? Esse filtrado aqui é o nosso amigo iodeto de sódio. Ok? Tenho aqui o meu nitrato de prata, tá? Ou seja, eu adicionando meu nitrato de prata, tá? Ok? No meu iodeto de sódio, vê que turvou, tá? Não precipitou muito, mas turvou, tá? A minha solução. Isso indica o quê? Que ainda há iodeto de sódio no meu papel de filtro e no meu funil. E aí eu tenho que continuar lavando até que eu recolha um filtrado, claro, vou descartando, lavando, descartando e lavando, e sempre fazendo o teste. Quando eu recolher esse filtrado, tá? Fazer o teste e não mais precipitar, ocorre o quê? Não mais turvar, indica que não tenho mais iodeto de sódio lá no meu papel de filtro e no funil. E eu cesso na mesma hora a minha lavagem. E aí eu dou prosseguimento para a análise, que é o quê? Fazer a secagem ou calcinação. Ok? Então, terminamos a nossa parte 1, que é referente à gravimetria de precipitação. Agora vamos para a parte 1B, né, que é referente aos cálculos da gravimetria de precipitação. E até a próxima aula. Obrigado.